Olá pessoal, é uma honra muito grande fazer a conferência magna do 57º Seminário Nacional, Seminário Brasileiro da Tecnologia Educacional, organizado pela tradicionalíssima Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Eu quero começar agradecendo ao presidente João Roberto Alves pelo convite, a todos da diretoria da ABT também, pela oportunidade de estar com vocês aqui, e quero agradecer também pela escolha do tema desse ano. A partir do parecer que o Conselho Nacional de Educação aprovou no final do ano passado, o parecer com as diretrizes orientadoras da ciência, da ciência, da tecnologia e da inovação na educação brasileira, vocês decidiram organizar um seminário em torno dos eixos estruturantes desse parecer, que inclusive aguarda a homologação do Ministério da Educação, e eu acho que essa foi uma excelente ideia, tenho certeza de que sairá contribuições muito ricas para esse debate. Quero dizer, inclusive, que a ABT participou da audiência pública, contribuiu com vários elementos para o texto final, e eu, portanto, faço esse agradecimento adicional também por vocês terem contribuído para esse documento, que eu acho que é muito importante. E por que eu acho que esse tema é fundamental para o futuro? Porque não se trata só de um parecer orientador, ele é estruturante do que é a educação do futuro, segundo eu acredito. Por isso eu trouxe para vocês, aqui para esse papo inicial, 5 pontos que eu acho importantes para debate, que vocês vão ter chance de discutir aqui durante o seminário. Só antes de começar, eu queria só lembrar como ele foi feito, né? É importante, nós como educadores sabermos como a política pública é debatida, é realizada, é organizada dentro do Conselho Nacional de Educação. Eu e o conselheiro Paulo Fossati fizemos há um ano essa indicação. Nós entendíamos que não havia uma orientação sobre como as escolas e as universidades poderiam incluir ciência, tecnologia e inovação nos seus currículos. E resolvemos então criar, com a aprovação de todos do colegiado, uma comissão bicameral, uma comissão da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que foi presidida pelo conselheiro Paulo Fossati, e me coube o papel de relator. Durante esse tempo, cerca de 6 meses de debate, nós realizamos audiências públicas, fizemos um seminário nacional com a presença de várias lideranças, inclusive da CAPES, do MEC, do setor, da ABAPT, que é a Associação Brasileira dos Institutos de Tecnologia. Enfim, nós trouxemos muitos especialistas, o professor Max Damas foi um consultor da nossa comissão também, e no final nós chegamos a esse texto que eu acredito que seja o texto relevante. Fizemos também a consulta pública, o texto ficou disponível durante 30 dias, várias contribuições surgiram, acrescentando ao texto, que foram incorporadas pela comissão, e portanto o documento final, o parecer 25/2025 do Conselho Nacional de Educação, reproduziu toda essa discussão, todo esse consenso em torno do que sejam essas diretrizes orientadoras da ciência, tecnologia e inovação na educação brasileira. Então eu tenho muito orgulho de ter participado junto com meus colegas do Conselho Nacional de Educação na elaboração dessa norma, que eu tenho certeza de que vai ser impactante e quem sabe também um divisor de águas da forma como nós entendemos a educação. Mas eu queria começar essa conferência falando do primeiro ponto e o primeiro eixo do nosso documento. A primeira ideia é muito direta. A ciência ela é um direito de aprendizagem. Ela não é uma possibilidade existencial. Ela, na verdade, é um direito de aprendizagem do aluno. A gente não consegue mais pensar uma educação de qualidade sem garantir que todos os estudantes, todos, sem exceção, compreendam o método científico, desenvolvam um pensamento crítico, saibam interpretar dados e evidências. As fake news estão aí. Hoje muita gente confunde fato com ficção, confunde conhecimento com crença, e transforma muitas vezes as crenças como se fossem conhecimento. Mas essa distinção, eu diria epistemológica, fundamental, que nós temos que trazer para dentro da escola. Portanto, a ciência ela é um direito de aprendizagem do jovem. E isso muda completamente o papel da escola. Ela não é mais só aquele espaço de transmissão, ela passa a ser um espaço de investigação. O aluno deixa de ser mero receptor e passa a ser o protagonista do conhecimento. Olha que coisa interessante, gente. A escola, como aquela usina de transmissão de conhecimento, é uma ideia que está aos poucos desaparecendo.
A escola é produtora do conhecimento, a escola é instigadora do pensamento crítico do aluno. A gente forma alunos para decorar a resposta ou alunos que saibam fazer perguntas. E isso é super relevante nesse momento principal de inteligência artificial também, em que o papel do professor muda, tá? E a integração curricular desses conceitos é muito importante. Não é mais possível estruturar um currículo de forma fragmentada. Nós temos que trabalhar não em caixinhas, né? A gente tem que trabalhar de maneira integrada. Por exemplo, quem ensina matemática hoje tem que conversar com a ciência de dados. A biologia conversa com a tecnologia. As humanidades conversam com a ciência, né? A educação conversa com a ciência. Hoje a gente fala cada vez mais da questão das bases científicas para a educação. Então, não é possível mais estruturar conteúdos, ensinar conteúdos de forma isolada. Nós temos que trabalhar na escola e na universidade o aluno para que ele possa entender e aplicar e navegar no mundo cada vez mais complexo. Portanto, não é, gente, ensinar tecnologia, é aprender com a tecnologia, criando para isso um ambiente importante e adequado. E aí vem outro eixo que eu acho muito importante, estruturante do nosso documento, que é a formação docente. E aqui a gente tem um verdadeiro ponto de inflexão. Nenhuma transformação vai acontecer sem o envolvimento do professor. E não basta o professor saber usar a tecnologia, ele precisa saber pensar com a tecnologia. A ABT é pioneira nessa discussão há muitos e muitos anos. O professor não é um aplicador da tecnologia, é alguém que sabe pensar com a tecnologia e sabe fazer o aluno pensar com a tecnologia. E aí qual é esse papel do professor? Ele é muito mais hoje em dia um mentor do aluno, o curador do conhecimento, o designer das experiências de aprendizagem e naturalmente ele vai fazer isso usando as tecnologias, inclusive a inteligência artificial, que permite uma personalização da experiência do aluno, que permite que o professor conheça as dificuldades do aluno individualmente e possa ser esse mentor, esse orientador, esse facilitador da aprendizagem. Portanto, aqui eu quero deixar claro, e vocês vão debater isso também, a formação inicial e continuada do docente, como agente dessa transformação, com agente dessa integração da ciência, tecnologia e inovação na educação, é fundamental, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Nós temos que partir da formação docente para que a gente tenha de fato sucesso com essas diretrizes que a gente recomendou. E aí tem mais um ponto que eu acho importante estruturar, que são os ecossistemas de inovação. A inovação, ela não acontece mais, na verdade, ela não acontece dentro da escola, ela acontece na conexão da escola com o mundo. E aí nós precisamos de projetos reais dentro das escolas, desafios reais, impactos reais. Aqui eu abro um parênteses para contar de um projeto que a Unicarioca está lançando, que é a RISE, é a Rede de Inovação em Saúde e Educação. Nós criamos esse espaço para permitir que os alunos aprendam com desafios reais, desafios ligados aos grandes problemas da educação, aos problemas da saúde. Fizemos uma parceria com o Hospital Salgado Filho, já estamos desenvolvendo aplicativos, agentes de IA para resolver questões trazidas pelo hospital, ou seja, as dores do mundo entrando dentro da universidade, envolvendo professores e alunos na solução de problemas concretos. Esse é o ecossistema de inovação. Reconhecer que a escola não está mais isolada da sociedade, ela está dentro da sociedade e ela tem um papel importante na solução das dificuldades, das dores, dos desafios da comunidade. Então a criação de projetos reais, nosso currículo aqui na Unicarioca acabou de ser transformado para o regime modular, com aprendizagem baseada em projeto. Ao final de cada módulo integrado, o aluno resolve um problema trazido por professores e pela comunidade. É para isso que o aluno vem à instituição. Hoje, trazer os alunos de volta pós-pandemia, principalmente na universidade, é uma dificuldade muito grande, porque eles têm acesso à transmissão do conhecimento em outras fontes, inclusive fontes como essas, remotas, YouTube e outros. Então ele tem que vir para interagir em problemas, em desafios reais. Então esse é o ponto que eu queria trazer. O ecossistema de inovação, ele acontece na conexão da escola com a comunidade.
E aí, quando a gente fala de uma política pública, vem o outro ponto de estruturação, o outro eixo, que é a questão da governança e o monitoramento e o acompanhamento da política pública. Nós temos que implementar políticas como essas, né? Sejamos nós gestores, sejamos dirigentes de sistemas estaduais, municipais, dirigentes públicos, nós temos que implementar essas mudanças com atenção à questão da responsabilidade e da equidade, né? Se a gente não tiver equidade, as inovações aumentam as desigualdades. Por isso que a gente precisa garantir que, quando se fala em tecnologia e inovação, a gente precisa garantir acesso, infraestrutura, formação, como eu disse, e inclusão digital. Tá? E aí nós voltamos à questão que aflige o Brasil, que é muitas vezes a desigualdade do uso da tecnologia em diferentes níveis de ensino, né? De escolas públicas, escolas privadas, escolas, né, no interior. Então temos que lidar com isso. A tecnologia sem inclusão, ela não é inovação, ela é só uma exclusão mais sofisticada. Então esse é um ponto que eu queria trazer. Portanto, pessoal, essa é uma abertura de um evento que vai discutir todos esses eixos relacionados à integração da ciência, tecnologia e inovação com a educação brasileira. O parecer que nós fizemos no Conselho, ele é um convite para a gente repensar um pouco a educação brasileira nesse momento de transformação tecnológica. Se a gente não incorporar, se a educação não incorporar a inovação, a educação vai se tornar irrelevante. E essa é a grande questão no mundo pós-pandemia, no mundo pós-IA. Como a educação continua relevante. Mas também, se a educação incorporar a inovação sem propósito, ela se torna perigosa. Porque toda inovação é uma faca de dois gumes, né? Ela permite avanços, mas se ela não for feita com propósito, com responsabilidade, com ética, ela pode trazer perigos. Então, pensem nisso, né? Humanismo, ética, compromisso com o futuro. É nessa linha que nós temos que tratar a inovação tecnológica. É uma face humana, preservando o papel do professor, num novo papel mais crítico, né? Num novo papel mais estratégico dentro do ambiente escolar. Essa é a visão que nós temos, essa é a visão que amparou os nossos colegas no Conselho Nacional de Educação, e eu tenho certeza que esse parecer, uma vez homologado, vai ser muito útil, não só para os especialistas em tecnologia educacional, mas para todos que trabalham com educação, com ciência, com inovação, porque é assim que a gente vai recolocar o Brasil no trilho do desenvolvimento mundial. Mais uma vez, obrigado pelo convite e continuo contando com o apoio da ABT em todos os debates do Conselho Nacional de Educação, incluindo os que estão vindo aí sobre inteligência artificial, sobre novo marco regulatório da educação à distância. Vocês são parceiros nossos e eu tenho muito orgulho disso. Abraços, obrigado e bom seminário para todos nós.